Olá, meu nome é Lucas, sou funcionário da Biblioteca Monteiro Lobato de Guarulhos e hoje no episódio do projeto Fica a Dica eu vou indicar o livro A Cor que Caiu do Céu, de H.P. Lovecraft. Páginas, e é um livro de contos, além dessa história desse conto, e possui mais uns 8 contos do mesmo autor. Quanto ao autor, o Lovecraft ele nasceu em 1890 na cidade de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos, e ele foi criado pela mãe, porque o seu pai foi criado somente pela mãe, porque o pai dele, devido a uma crise nervosa, ele ficou afastado em clínicas de repouso. E o Lovecraft, desde pequeno, ele teve uma saúde bastante frágil, o que ele fez ele ficar bastante afastado da escola, mas isso não impediu de ser uma criança bastante intelectualmente precoce. Assim. Ele gostava bastante de escrever poemas e de ler sobre ciência em geral. Assim. Apesar de na vida dele não ter tido muitos leitores, ao longo das décadas após a morte dele, ele criou uma legião de fãs e hoje ele é considerado o maior autor de terror do século XX. Assim. Quanto à morte dele, por volta de 1936, um amigo dele, Robert Howard, que foi o quadrinista criador do Conan, um bárbaro, ele se matou, e isso atingiu bastante o Lovecraft, assim, tanto que eu não sei se isso influenciou, mas no ano seguinte ele veio a falecer também na mesma cidade onde ele nasceu, em Providence. Aí conta a história que eu vou contar, o conto que eu vou indicar, A Cor que Caiu do Céu. Na história, ela se passa na cidadezinha fictícia de Arkham, que é um vilarejo que fica no estado norte-americano de Massachusetts, e será palco de uma história tenebrosa. Assim. O narrador é um cara que vai lá para a cidade e ele vê mais ou menos um sítiozinho mais ou menos abandonado e totalmente estranho. Assim. E ele vai procurar entender o que aconteceu, porque o sítio é estranho. Aí ele conhece somente uma pessoa que explica o que mais ou menos aconteceu, e essa pessoa diz que mais ou menos muitos anos atrás caiu um meteorito de cor totalmente bizarra na cidade, e a partir daí um monte de eventos estranhos começaram a acontecer nessa cidadezinha. Assim. Conto aí porque eu estou indicando A Cor que Caiu do Céu. Assim. Diferente, eu acho, de bastante outros autores, o terror do Lovecraft é bastante filosófico. Assim. Ele criou totalmente um outro gênero de terror que hoje é chamado de horror cósmico. Segundo o horror cósmico, mais ou menos assim, considera que o universo é totalmente indiferente ao ser humano, e nós, seres humanos, não conseguimos ter o conhecimento completo do universo e somos insignificantes em relação a ele. E por essa insignificância e essa incompreensão do universo que vem o terror em relação ao desconhecido. Nesse ponto, a ignorância e a impotência, a ignorância nesse conto aparece em relação a esse misterioso objeto, esse meteorito que cai também de uma maneira bizarra na cidade. Assim, não cai como uma queda de um meteorito, ele cai através de uma tempestade estranha, através de um raio no céu, que depois as pessoas veem que está um meteorito no meio da fazenda. Assim. Quanto à impotência, ela ocorre através do monte de acontecimentos que vai acontecendo na história, que as pessoas não conseguem reagir, e esses acontecimentos começam a perturbar o cotidiano dessa cidadezinha. Outra coisa que eu gostei bastante na história é a questão da loucura. Assim, ao longo do conto, esses acontecimentos começam a perturbar e alterar a vida dos moradores e também do ambiente. Isso também começa a atacar, a invadir
a mente das pessoas, assim, as pessoas começam a ficar perturbadas com os eventos que acontecem e também essas coisas que invadem o local, essa coisa misteriosa, começam a invadir as próprias pessoas, assim, começam a degenerar a vegetação começa a mudar e também as pessoas começam a ser transformadas por esse... Agora eu vou ler esse trecho para vocês. Aconteceu em junho, por ocasião do aniversário da queda do meteoro, e a pobre mulher gritava sobre coisas no ar que ela não conseguia descrever. Em seu delírio não havia um único nome específico, apenas verbos e pronomes. Coisas se mexiam e mudavam e adejavam, e ouvidos zumbiam com impulsos que não eram inteiramente sons. Algo fora tirado, ela estava sendo drenada de algo. Alguma coisa estava se prendendo a ela que não deveria estar. Alguém devia manter a distância. Nada ficava parado durante a noite. As paredes e as janelas mudavam de lugar. Então, aí para finalizar, este livro está disponível para empréstimo tanto aqui na Biblioteca Monteiro Lobato e também na Biblioteca Jardim Guaraci, mas esse conto ele também está presente em 2 outros livros. A Cor que Caiu do Espaço, que está disponível na Biblioteca Parque Micail, e o livro O Chamado de Cthulhu, que está presente na Biblioteca Gracindas.